Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus em Cristo venha abençoá-los. Nós louvamos a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede e dar sequência aqui numa série de vídeos referente à Bíblia Sagrada. Nós já fizemos outros vídeos no nosso canal falando sobre o Antigo Testamento, as principais divisões do Antigo Testamento. Conforme nós vimos, a nossa Bíblia está aí, temos 5 tópicos, 5 divisões do Antigo Testamento, são elas Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. E a partir de hoje nós estaremos falando agora sobre o Novo Testamento, a Nova Aliança. Ok? Também temos no Novo Testamento 5 divisões e estaremos falando a partir de hoje em 2 vídeos. Se você quiser nos acompanhar, você acessa lá o canal do YouTube, Pastor Eronilton Nascimento, se inscreva no canal, Pastor Eronilton Nascimento, canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like lá e compartilhe também com seus amigos esse vídeo. É uma reflexão sobre as principais divisões da Bíblia Sagrada. Conforme nós falamos, então, o Novo Testamento, temos aí 5 partes também, dividindo aí o Novo Testamento. A primeira parte é biografia, são os livros que falam sobre a vida de Jesus Cristo, conhecido como Evangelhos. Os 4 primeiros livros, então, do Novo Testamento são os 4 evangelhos que falam sobre a vida, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Desses 4 evangelhos, 3 deles são conhecidos como evangelhos sinóticos, ou semelhantes. Contém aí muita semelhança nos seus textos, parábolas, e as mensagens que são anunciadas nos evangelhos. E João, que é diferente, nós vamos estar falando sobre eles, o Evangelho de João também daqui a pouquinho. A segunda divisão é história, são o livro histórico que nós temos no Novo Testamento, é o livro de Atos dos Apóstolos, que conta aí a história da igreja primitiva, correto? E a terceira, então, divisão, a primeira biografia, que são os 4 evangelhos, depois vem história, Atos dos Apóstolos. A terceira divisão vem as epístolas paulinas, cartas paulinas. São 13 cartas de Paulo, e depois vem as epístolas gerais. Antes de falar das gerais, temos aí nas 13 epístolas de Paulo, 3 delas são cartas pastorais, dirigidas aos pastores. E temos as epístolas gerais, então, que são o número de 8 epístolas gerais. E por último, nós temos o livro de Revelação, que é o livro de Apocalipse, correto? Finalizando aí 5 partes do Novo Testamento. Só para repassar, para você lembrar, temos Evangelhos, que é biografia, fala sobre tudo sobre a vida de Jesus. Temos Atos dos Apóstolos, que é história, epístolas paulinas, as cartas de Paulo, as 13 epístolas paulinas. Depois temos as 8 epístolas gerais e, por último, o livro de Apocalipse, correto? Agora nós vamos falar aqui neste vídeo de hoje sobre a primeira e a segunda parte, correto? Que são os evangelhos e história. No outro vídeo, no próximo vídeo, estaremos falando sobre as epístolas paulinas, gerais e Apocalipse, ok? E antes de falarmos dessas 2 primeiras divisões, que são Evangelhos e Atos, primeira e segunda divisão, nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o contexto do Novo Testamento. Nós falamos aí nos vídeos anteriores sobre o Antigo Testamento, o contexto histórico, então seria interessante nós falarmos um pouquinho sobre esse contexto do Novo Testamento, para a chegada dos evangelhos e etc. Então, o primeiro contexto que nós queremos mencionar aqui é o contexto político do Novo Testamento. Para isso, nós vamos fazer aqui uma rápida passagem, uma transição do Antigo
para o Novo Testamento. Então, lá voltando um pouquinho no tempo, 600 anos, 626 a.C., nós tivemos o Império da Babilônia, né? Babilônia que dominou Israel, dominou Judá e vários outros países, tornou um grande país que dominou o mundo da sua época, 626 até 539. E depois da Babilônia nós tivemos o Segundo Império, que é o Medo-Persa, de 539 a 331, né? O Segundo Império. E o Terceiro Império é o Império Grego, né? Império Grego, ou chamado também de Macedônio, de 331 a 167. Porém, esses impérios que nós já mencionamos, inclusive eles são descritos lá no livro do profeta Daniel, né? Menciona sobre esses impérios. Babilônia, Nabucodonosor, Medo-Persa, temos Ciro, que libertou Israel, Judá para voltar-se para a Babilônia. Depois temos o Império Grego com Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que também ficou pouco tempo governando. Após a morte, morreu cedo Alexandre Magno. Aí o Império da Grécia se dividiu em 4 generais. 2 deles são mais ligados à história de Israel, que um ficou governando o Egito, que são os Ptolomeus, e o outro ficou na Síria, né, que é o Seleucida. Então esses 2 generais e daí outros que vieram governando, dando sequência ao Império da Macedônia, mas cada um na sua região. Até que vai surgindo aí os Macabeus, lá em 167 a.C., que eram de uma família sacerdotal que luta para a liberdade de Israel. 167 a.C. até o ano 27, os Macabeus que governaram aí a Palestina durante esse período. Bom lembrar também que na época ainda do Império Grego, nós tivemos aí a Septuaginta, que é a tradução dos 70, a tradução do Antigo Testamento, da língua hebraica, para a língua grega, que era falada por todos os povos na época do Império Grego, Império Macedônio, correto? E também, terminando essa parte dos impérios, essa parte política, nós temos ainda aí o Império Romano, mais ligado ao domínio em Israel, ano 27 a.C., o Império Romano dominando Israel a partir desse ano, e aí entra por um Novo Testamento toda a história ainda do Império Romano. Também cabe ressaltar que o Império Romano, nessa questão política, ele deixou lá um representante do Império Romano para governar a Palestina, governar o território de Israel, que ficou conhecido como Herodes, o título de Herodes. Esse aqui foi o Herodes o Grande, Herodes o Grande, que governou a Palestina. Inclusive, esse Herodes o Grande fez a reforma do templo, correto? Nós vamos falar do templo daqui a pouco, mas Herodes entra nessa questão política. Depois de Herodes, nós tivemos outros que governaram separadamente o território de Israel. Nós temos ali Pilatos com Judéia, temos o Herodes Antipas, Herodes Agripa, e tivemos vários outros que governaram aí o território de Israel, sendo dividido após a morte de Herodes o Grande. Correto? Então, nesse contexto político, temos esse cenário quando inicia o Novo Testamento. Quando inicia o Novo Testamento, quem estava dominando o mundo era o Império Romano. Apesar de Herodes ser o rei ali, Herodes representava o Império Romano, na verdade. Correto? Também é importante nós mencionarmos aqui de forma rápida algumas coisas sobre o contexto religioso, do contexto religioso onde o povo adorava, como era a adoração. Nós temos aí a questão do templo, o primeiro templo que foi construído em Jerusalém, Templo de Salomão. Depois esse primeiro templo foi destruído por Nabucodonosor, o qual já mencionamos aqui, a Babilônia, destruído por Nabucodonosor. Esse templo foi reconstruído depois por Esdras Zorobabel, depois do retorno do cativeiro, e depois Neemias veio para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Quando chega no Novo Testamento, Herodes aqui o Grande,
ele faz uma reforma no templo. Inclusive é mencionado lá no Evangelho de Mateus 24, quando os discípulos falam, olha mestre, que construção, referindo-se ao templo, correto? E Jesus ali menciona uma profecia, onde ele diz que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Então nós temos aí a questão do templo que foi reformado por Herodes. E depois esse templo, para concluir, ele foi destruído totalmente, conforme essa profecia de Jesus. Esse templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, Império Romano, destrói o segundo templo no ano 70, na era cristã, depois de Cristo. Ok? Também nesse contexto religioso, nós tivemos as sinagogas. Sinagogas era um local onde eles se reuniam para o culto, se reuniam para a oração, para a leitura da Bíblia, Então, os judeus se reuniam nessas sinagogas, e essa sinagoga ela vem de um contexto lá da época do cativeiro da Babilônia. Era um local, como eles não tinham mais o templo, eles se reuniram nas sinagogas para fazer as leituras. E depois as sinagogas se espalharam por várias regiões. Tivemos várias sinagogas ali no contexto do Novo Testamento. Cada região tinha lá uma sinagoga, geralmente tinha o responsável pela sinagoga, sendo um rabino aí, o responsável, um mestre, sendo o responsável geralmente pela sinagoga. Também nós tivemos a questão, que aparece muito no Novo Testamento, é importante nós mencionarmos esse contexto, a questão do sinédrio. O que era o sinédrio? Sinédrio é na verdade uma corte, Sinédrio era um tribunal, responsável para julgar as causas da lei, constituído por 70 membros, dentre eles tinham fariseus, saduceus, escribas, Então o sinédrio, que era composto por 70 membros, tinha o seu presidente, que era o sumo sacerdote em exercício. Então, o sumo sacerdote da época era geralmente o presidente, na verdade, do sinédrio, que julgava as causas, mesmo estando sob o domínio do Império Romano, o sinédrio julgava as causas que eram concernente à lei, concernente à sua religião. Ok? Então foi importante também mencionar nesse contexto para nós entendermos um pouquinho mais do Novo Testamento. Para finalizarmos esse contexto, temos também vários partidos religiosos dentro do judaísmo que aparecem no Novo Testamento. Dentre eles nós temos fariseus, que eram os guardadores da lei, temos os saduceus também, temos aí ainda os escribas, que eram os copistas, os sábios, os escrivães da lei, temos também o zelote, que também é conhecido, eles sicários, conhecido por sicários. Zelotes era um partido que não concordava com o domínio do Império Romano e eles iam para a guerra, para a luta armada, os sicários, os zelotes. Inclusive esse zelote é mencionado na história, Nós vamos ver na história, que nos conta que na época da destruição do templo, no ano 70, os zelotes fugiram lá para a região lá do Mar Morto, aquela região, onde um local conhecido como Massada, onde houve aí, quando eles viram que o Império Romano, o exército romano se aproximava daquele local, houve aí a matança geral. Eles mesmos mataram um ao outro naquela região. Todos que estavam lá em Massada foram mortos um pelo outro, para não deixar que o Império Romano dominasse sobre eles. Quando o Império Romano chegaram naquele local, o exército chega, todos eles estavam mortos. Então isso foi em Massada. Então eram os zelotes, um partido radical que não aceitava o domínio do Império Romano. Inclusive você pode consultar aí sobre zelotes, sobre Massada, que vai aparecer uma grande história interessante sobre esse povo. Temos também os essênios, que era um outro partido que eles não queriam se misturar, um partido que queria viver uma vida de santidade, separada dos demais, e esse partido passava a viver isolado em comunidades, em regiões separadas das grandes cidades.
Inclusive, naquela região onde João Batista pregava, ali no deserto, nós temos ali a presença de zelotes. E mais recente ainda, nós temos aí as descobertas, os pergaminhos do Mar Morto, que foi descoberto bem recente, conta toda essa história dos essênios, correto? Então são partidos religiosos na época aí de Jesus que governavam, que estavam ligados, e esses partidos, esse contexto aí, eles vão aparecer lá no Novo Testamento, De certa forma aparece no Novo Testamento o nome desses povos, aparece esse contexto político no Novo Testamento relacionado aí aos evangelhos, ok? Agora nós queremos falar aqui rapidamente, uma pincelada aqui, sobre essa primeira divisão da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, que são os evangelhos, correto? Primeira divisão do Novo Testamento aí, que são os evangelhos. Então queremos mencionar o primeiro evangelista aqui, o primeiro do Novo Testamento, que é o evangelho de Mateus, Mateus quer dizer dom de Deus. Então Mateus também era chamado de Levi, ele escreve então para os judeus. Mateus escreve para o seu povo, os judeus, inclusive ele enfatiza muito a questão reino dos céus, rei dos judeus. Então Mateus enfatiza muito essa frase, filho de Davi, também enfatizado no Evangelho de Mateus, apresentando Jesus então como rei dos judeus. Okay? Segundo o Evangelho segundo escreveu Marcos, enquanto Mateus apresentava Jesus como filho de Deus, como rei dos judeus, Marcos apresenta Jesus como servo, o servo sofredor, é o título do Evangelho de Marcos. E Marcos então escreve para os romanos. É interessante que nós podemos observar nas entrelinhas essa pequena diferença. Mateus escreve para os judeus, ele enfatiza algo peculiar dos judeus, inclusive ele cita a genealogia, começa citando a genealogia de Abraão, correto? Abraão, Jesus já começa dizendo no início que Jesus, filho de Davi, Mateus já começa enfatizando isso, e começa dizendo, filho de Davi, depois ele fala, Abraão gerou Isaac, Jacó, e vai descendo na genealogia até chegar em Jesus Cristo. Marcos, como Marcos escreve para os romanos, não havia essa preocupação com genealogia. Por isso Marcos não menciona a genealogia. Pode observar que o Evangelho de Marcos ele já entra direto no assunto. No primeiro capítulo você vê Jesus já realizando obras, Jesus já libertando vidas. Então é o Evangelho do servo, é o Evangelho do trabalhador. Então apresenta Jesus como esse homem valente, esse servo valente que veio para trabalhar. Evangelho de Marcos, então escrevendo para os romanos. E o terceiro evangelho, que está dentro dos sinóticos, que são semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. O terceiro é Lucas, que escreve então para os gregos, Enquanto Mateus apresenta Jesus como rei, Marcos apresenta Jesus como servo sofredor, o evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem ideal. A humanidade de Jesus, apresenta a humanidade de Jesus. Interessante que Lucas cita a genealogia de Jesus e começa ali em Maria e vai subindo até chegar em Adão, mostrando que Jesus é o homem perfeito, Jesus é o homem perfeito. Essa genealogia vai terminar em Adão e apresenta Jesus como filho do homem, o homem ideal, o homem perfeito. E o quarto evangelho, que é um pouco diferente dos três primeiros, são sinóticos. O quarto é o evangelho de João, que escreve para a igreja, para os gentios, e ele apresenta aí a divindade de Jesus. João pode observar que ele não vai citar a genealogia da parte humana de Jesus. João já vai citar diretamente a questão divina, quando você olha lá no primeiro capítulo, verso 1, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então João já menciona Jesus como filho de Deus, filho eterno de Deus, a divindade. Só para ressaltar aqui, para concluirmos essa parte, os quatro evangelistas, cada um mostra
Então uma face mostra aqui Jesus como o homem ideal. Então Mateus como o filho de Mateus como o rei dos judeus. Marcos como servo sofredor. Lucas, o homem perfeito. E João, o Deus eterno, o Deus perfeito, o Filho eterno de Deus, mostrando aí a divindade de Jesus, Evangelho de João. Fazendo uma analogia, também os escritores, eles falam sobre esses 4 evangelhos sendo representados em outras passagens da Bíblia por 4 animais. O Mateus, quando escreve apresentando Jesus como rei, apresenta-se Jesus como leão, que ele é o leão da tribo de Judá. Marcos como servo, o outro animal é o boi, que também é apresentado em Ezequiel e Apocalipse. E Lucas é o homem, a face do homem. E João, que apresenta aí como a águia. A águia fala de altura, divindade, então apresenta Jesus como o Filho eterno de Deus, e tem essas simbologias comparando aí com esses rostos de animais. E por último, nesse vídeo que nós estamos concluindo, estaremos falando também sobre o Evangelho, ou melhor, sobre o livro de Atos, que é história, um livro histórico. O livro de Atos inicia o livro de Atos, escrito por Lucas, ali após a ressurreição de Jesus. Enquanto os evangelhos falam do nascimento, da vida, da morte e ressurreição de Jesus, o livro de Atos já continua essa história a contar da ressurreição. O livro de Atos nos fala no capítulo 1 que Jesus, após ressuscitar, esteve aqui por 40 dias aqui na terra. E aí, depois dos 40 dias, Jesus lá no Monte das Oliveiras, Jesus foi assunto ao céu após os 40 dias. E Jesus dá a ordem aos seus discípulos para que permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, após a ressurreição de Jesus, 40 dias aqui na terra, aparecendo de forma visível para outros, e depois disso foi assunto ao céu. Aí capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que é o derramamento do Espírito Santo, e aí nós vemos na sequência, capítulo 2, o Pentecoste, derramamento do Espírito Santo. Capítulo 3, nós já vemos lá a cura de um coxo que estava ali à porta do templo. Nós vemos capítulo 4, Pedro e João, depois que realizaram esse milagre, eles compareceram perante o Sinédrio, Capítulo 5, o caso de Ananias e Safira. Capítulo 6 já foi a igreja começa a crescer, a igreja começa a se espalhar, e aí vem então a necessidade dos diáconos, a eleição dos diáconos, capítulo 6 de Atos. Capítulo 7 nós temos a questão de Estevão, pregação de Estevão, Estevão foi morto, apedrejado. Capítulo 8 nós temos aí o evangelho sendo pregado por outro diácono em Samaria, Filipe prega o evangelho em Samaria. Capítulo 9 de Atos nós temos Saulo, a conversão de Saulo. Capítulo 10 nós temos a questão da história do centurião, de Cornélio, tá certo? Que habitava lá em Cesareia, que manda chamar Pedro depois. Capítulo 11, Pedro justifica, Pedro sai lá de Jope, tem aquela visão, sai de Jope e vai depois acompanhando os homens até Cesareia, e lá então nós temos Pedro pregando o evangelho e o Espírito Santo desceu sobre eles também, como aconteceu no Pentecostes. Capítulo 11, Pedro comparece perante os judeus para se justificar por que ele estava pregando o evangelho aos gentios, e conta novamente a visão que ele teve. Capítulo 12 de Atos, nós temos aí a morte de Tiago, que foi morto à espada. Pedro é preso, no capítulo 12, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E assim nós caminhando sucessivamente aí na história do livro de Atos dos Apóstolos. Para finalizar, capítulo 14 e 15 fala da primeira viagem, 13 e 14 fala da primeira viagem missionária, Primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, capítulo 13 e 14. Capítulo 15, nós temos um concílio em Jerusalém para tratar principalmente a questão dos judaizantes, impondo coisas, a lei sobre os cristãos daquela igreja.
Então nós temos ali, no capítulo 15, esse primeiro concílio, capítulo 16, 17, 18, 16, 17, 18 é a segunda viagem missionária, e capítulo 19, 20 e 21, nós temos aí a terceira viagem missionária. Capítulo 22, Paulo retorna para Jerusalém, é preso, né? E aí capítulo 23, Paulo comparece perante o Sinédrio, que é aquele tribunal, né, formado pelos judeus, né? Então Paulo comparece perante o Sinédrio. Capítulo 24, Paulo comparece perante o governador Félix. Capítulo 25, Paulo apela então para César. 26, ele é ouvido por o rei Agripa. E capítulo 27, Paulo então vai em direção, capítulo 27 de Atos, Paulo vai em direção, no navio, em direção a Roma, para ser ouvido em Roma. Lá tem um naufrágio que é narrado no capítulo 27, e capítulo 28, Paulo chega então lá em Roma, onde conclui aí, na verdade, dá uma pausa nessa história, porque o livro de Atos não conclui a história da igreja. A igreja continua lá, fala que Paulo termina a sua vida lá em Roma, numa prisão domiciliar. A história vai dizer depois que Paulo foi decapitado, mas a história da igreja continua. Então, queridos, nesses minutos que nós tivemos aqui juntos, falamos então sobre as duas primeiras divisões do Novo Testamento. Quatro evangelhos, né? 4 evangelhos e um livro histórico. 4 de bibliografia e um que é história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. No próximo canal, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre as epístolas paulinas, epístolas gerais e o Apocalipse. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, tenha um excelente dia, e siga lá no nosso canal, se inscreva no nosso canal, divulgue, compartilhe este vídeo, que Deus venha abençoar a sua vida, que você seja grandemente abençoado por Deus através da sua palavra. Eu tenho certeza que a palavra de Deus pode mudar a tua vida, pode mudar a sua história. Você que está nos acompanhando nesse canal, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele pode mudar a tua história, pode mudar a sua vida. Que Deus em Cristo abençoe você, toda a sua família. Tenha um excelente dia. Você que ainda não o conhece, você que ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador, ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Deus te abençoe, em nome de Jesus.